O sol da manhã entrava pela janela pequena do quarto, iluminando as paredes descascadas e o ventilador parado no teto. Lucas Andrade abriu os olhos devagar, sentindo o peso do cansaço acumulado nos ombros e nas costas. 32 anos de vida, 8 deles dedicados inteiramente a ser pai, e cada músculo do corpo parecia guardar a memória de cada saco de cimento carregado. Cada parede erguida, cada dia lutando para manter as contas em dia. Virou-se na cama estreita e esticou o braço para desligar o despertador antes que ele tocasse. Não queria acordar Pedro tão cedo. O menino merecia dormir um pouco mais, especialmente depois da semana difícil que tiveram. Levantou-se em silêncio, vestindo a calça de moletom surrada, que deixara jogada na cadeira. O apartamento alugado era pequeno. 2 quartos minúsculos, uma sala que servia também de cozinha e um banheiro que vivia com problemas no encanamento. Mas era deles. Ou pelo menos era o lugar onde construíam sua rotina, onde Pedro desenhava na mesa da sala, enquanto Lucas revisava orçamentos e procurava o próximo trabalho. Passou pela porta entreaberta do quarto do filho e espiou. Pedro dormia de bruços, o rosto afundado no travesseiro, os cabelos castanhos bagunçados. Lucas sorriu. Aquele menino era tudo. Tudo o que tinha sobrado de bom depois que Mariana foi embora, depois que o relacionamento desmoronou como um prédio mal construído, rápido demais para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Mariana. Fazia 3 anos que ela tinha saído de casa, levando apenas 2 malas e deixando para trás um bilhete curto, seco, quase burocrático. Dizia que não aguentava mais a instabilidade, que precisava de uma vida diferente. Que Lucas era um bom homem, mas não o homem certo para ela. Não mencionou Pedro. Não pediu desculpas. Apenas foi embora, como quem cancela uma assinatura de revista. Lucas guardara o bilhete por semanas, relendo até decorar cada palavra. Até que um dia, Pedro encontrou o papel amassado dentro de uma gaveta e perguntou o que era. Lucas mentiu, disse que era uma lista de compras antiga e queimou o bilhete naquela mesma noite, assistindo as chamas consumirem as palavras que ainda doíam. Foi até a cozinha e preparou o café, o ritual de sempre. Pão com manteiga, café preto, forte, sem açúcar. Sentou-se à mesa e pegou o celular para checar as mensagens. 2 orçamentos novos, um cliente querendo saber o prazo para terminar uma reforma, outro pedindo desconto. Sempre pedindo desconto. Lucas suspirou. Ser pedreiro autônomo em Florianópolis era viver no fio da navalha. Quando tinha trabalho, tinha dinheiro, mas nunca o suficiente para guardar. Quando o trabalho escasseava, tinha que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Nos últimos meses, a cidade parecia ter enlouquecido. Prédios novos brotando em cada esquina. Construtoras de fora chegando com promessas de modernização e os aluguéis subindo sem parar. Seu próprio apartamento tinha aumentado 20% no último reajuste. 20% como se ele imprimisse dinheiro em casa. Ouviu passos leves no corredor e virou-se. Pedro apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos, vestindo o pijama do Home Maranja que Lucas tinha comprado no camelô. O menino bocejou e arrastou os pés até a mesa, subindo na cadeira ao lado do pai. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Pedro fez que sim com a cabeça. Ainda sonolento. Lucas serviu um copo de leite e colocou na frente do filho, junto com 2 fatias de pão com geleia. O menino comeu devagar, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Era tão pequeno ainda, 8 anos. Deveria estar preocupado com brinquedos e desenhos animados, não com a expressão cansada que às vezes Lucas via no próprio rosto refletido no espelho. Hoje tem escola. Tenho. Pai, mas é só até meio-dia. A tia disse que vai ter festa. Festa? É, do Dia das Crianças. Vai ter bolo e refrigerante. Lucas sorriu. Pelo menos isso. Pelo menos a escola dava ao menino momentos de alegria que ele mesmo não conseguia proporcionar com tanta frequência. Desejava poder levar Pedro ao cinema, ao parque, comprar os tênis que ele queria, aqueles com luzinha que piscava quando andava, mas tudo custava caro demais. E o dinheiro era sempre insuficiente. Depois da festa, você vem direto para casa, tá bom? Vou estar trabalhando.
Mas a Dona Célia vai ficar de olho. Dona Célia era a vizinha do andar de baixo, uma senhora de 60 e poucos anos que adorava Pedro e sempre se oferecia para ajudar. Lucas sabia que dependia demais da bondade alheia, mas não tinha escolha. Não podia pagar uma babá e levar Pedro para os trabalhos. Nem sempre era possível. Tá bom, pai. Terminaram o café da manhã em silêncio confortável. Lucas ajudou Pedro a se arrumar. Conferiu a mochila. Colocou o lanche que tinha preparado na noite anterior. Desceram juntos até o ponto de ônibus. Esperaram alguns minutos sob o sol, que já começava a esquentar. O ônibus chegou cheio, como sempre. Lucas segurou Pedro pela mão e encontraram um lugar perto da janela. O menino encostou a testa no vidro, observando a cidade passar. Prédios, lojas, carros, rente apressada. Florianópolis crescia, mudava, se transformava. Mas para Lucas, a sensação era de estar sempre no mesmo lugar, pedalando sem sair do lugar. Deixou Pedro na escola, acenou até um menino desaparecer pelo portão e seguiu para o trabalho do dia. Era uma reforma simples: trocar o piso de uma cozinha em um apartamento no centro. O cliente era um empresário que mal olhava para Lucas. Tratava-o como se fosse invisível. Dava ordens pelo interfone e deixava a chave escondida debaixo do capacho. Lucas não se importava. Preferia trabalhar sozinho, no silêncio concentrado. Colocou os fones de ouvido, ligou uma playlist de samba e pagode e começou a quebrar o piso antigo. O barulho da marreta ecoava pelo apartamento vazio. Cada golpe era uma descarga de energia, uma forma de canalizar a frustração, o cansaço, a solidão. Trabalhou até o meio-dia. Parou para comer um sanduíche que trouxera de casa. Sentou-se no chão, encostado na parede, olhando pela janela. Dali de cima via parte da cidade, os morros ao fundo, o céu azul sem nuvens. Pensou em Pedro. Será que estava se divertindo na festa? Será que tinha amigos de verdade? Ou era como Lucas, sempre meio de lado, observando os outros se divertirem? Chacoalhou a cabeça, afastando os pensamentos ruins. Pedro era diferente. Pedro era esperto, carinhoso. Tinha o coração aberto. Não ia repetir os erros do pai. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Lucas franziu a testa, abriu. Era uma tal de Helena Vasconcelos. Dizia que era vizinha dele, morando na casa grande da esquina. E perguntava se ele poderia fazer um orçamento para pintar o muro. Lucas releu a mensagem. Helena Vasconcelos. O nome soava familiar, mas não conseguia situar. Havia tanta gente nova chegando no bairro que era difícil acompanhar. Respondeu que sim, que poderia passar lá no fim da tarde para ver o serviço. Terminou o trabalho por volta das 5, guardou as ferramentas, limpou o apartamento o melhor que pôde. O empresário nem apareceu para conferir, apenas transferiu o dinheiro via Pix. Sem um agradecido, sem um até logo. Lucas saiu, trancou a porta, devolveu a chave no lugar combinado. Pegou o ônibus de volta para casa. Buscou Pedro na escola. O menino vinha pulando, animado, contando sobre a festa, sobre o bolo de chocolate, sobre a brincadeira de dança das cadeiras que ele quase ganhou. Quase, pai. Fiquei em segundo lugar. Mas tudo bem. O Joãozinho tropeçou e caiu. Aí eu deixei ele ganhar. Lucas riu, bagunçou os cabelos do filho. Esse era o Pedro que ele conhecia. Generoso até quando não precisava ser. Às vezes Lucas se perguntava de onde vinha tanta bondade. Certamente, não dele. Ele era mais fechado, mais desconfiado. Mariana também não era assim. Talvez Pedro tivesse puxado os avós. Gente simples e boa que Lucas raramente via, moravam no interior. E a distância tornava os encontros raros. Depois de deixar Pedro com Dona Célia, Lucas seguiu a pé até a casa da tal Helena Vasconcelos. Conhecia o endereço. Era impossível não conhecer. A casa ficava na esquina da rua principal. Um sobrado grande, bem conservado, com um muro alto que cercava todo o terreno. Sempre achara que era uma casa antiga de família tradicional, daquelas que passavam de geração em geração. Nunca prestara muita atenção. Não era do tipo de ficar observando a vida dos outros. Tocou a campainha. Esperou. A tarde caía devagar, o céu ganhando tons de laranja e rosa. Ouviu passos do outro lado do portão. E então a porta se abriu. Uma jovem apareceu. Devia ter uns 20 e poucos anos.
cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, vestindo jeans e uma blusa branca simples. Tinha uma expressão séria, mas os olhos eram curiosos, atentos. Lucas piscou, surpreso. Esperava alguém mais velho. Boa tarde, sou o Lucas. Você me mandou mensagem sobre a pintura do muro. Sim. Oi, sou a Helena. Obrigada por vir. A voz dela era firme, mas havia algo de hesitante no jeito como olhava para ele. Helena abriu o portão e fez um gesto para que entrasse. Lucas passou, olhando ao redor. O jardim era grande, bem cuidado, com árvores frutíferas e canteiros de flores. A casa era ainda mais imponente vista de perto. 2 andares, janelas amplas, varanda na frente. Devia custar uma fortuna. O que uma garota tão jovem fazia morando sozinha em uma casa daquelas? Como se lesse seus pensamentos, Helena começou a explicar enquanto caminhavam até o muro lateral. Herdei a casa há alguns meses. Era da minha avó. Ainda estou me acostumando com o espaço. É grande demais para uma pessoa só. Lucas acenou, sem saber o que dizer. Não era bom em conversas casuais, especialmente com desconhecidos. Ela apontou para o muro, que de fato precisava de uma pintura urgente. A tinta estava descascada, manchada pela umidade, em alguns pontos havia rachaduras. Preciso que fique apresentável. Sem nada muito elaborado, só uma pintura branca mesmo. Você acha que dá para fazer? Lucas se aproximou, examinou o muro com atenção. Passou a mão pela superfície, sentindo a textura. Precisaria de uma limpeza antes. Talvez reparar algumas rachaduras, aplicar uma demão de selador. Nada muito complicado. Mas daria trabalho. Dá sim. Vou precisar de uns 3, 4 dias. Depende do tempo. Se chover, vai atrasar. Tudo bem. Não tenho pressa. Quanto você cobra? Lucas fez um cálculo rápido de cabeça, considerando material e mão de obra. Deu um valor justo. Nem muito alto, nem muito baixo. Helena concordou sem pestanejar. Sem pedir desconto, sem negociar. Apenas acenou e disse que poderia começar quando quisesse. Posso começar amanhã, Seboque? Que ser perfeito. Ficaram parados ali por alguns segundos, um silêncio estranho pairando entre eles. Lucas esperava que ela dissesse mais alguma coisa, talvez detalhasse algum pedido específico. Mas Helena apenas o observava com aquela expressão séria, quase estudando ele. Lucas coçou a nuca, desconfortável. Então, é isso. Amanhã eu venho cedo e trago o material. Ótimo. Obrigada, Lucas. Ele acenou e caminhou de volta para o portão. Helena o acompanhou. Abriu a porta para que saísse. Lucas estava prestes a ir embora quando ela chamou. Lucas, ele se virou. Se precisar de alguma coisa, água, banheiro, qualquer coisa, pode chamar. Vou estar em casa. Lucas agradeceu e saiu. Enquanto caminhava de volta para casa, pensava na jovem. Havia algo de intrigante nela, uma mistura de formalidade e gentileza que ele não conseguia decifrar. Mas não era problema dele. Era apenas mais um trabalho. Mais um muro para pintar. Buscou Pedro na casa de Dona Célia. Preparou o jantar. Deu banho no menino. Ajudou com a lição de casa, que a professora tinha passado. Pedro bocejava a cada 2 palavras, exausto da festa na escola. Lucas colocou o filho na cama. Cobriu ele com o lençol, beijou a testa. Boa noite, campeão. Boa noite, pai. Te amo. Também te amo. Saiu do quarto, apagou a luz, deixou a porta entreaberta. Foi até a sala, sentou-se no sofá velho e ligou a televisão. Mas não conseguia prestar atenção no que passava. Sua mente voltava para Helena, para aquela casa grande, para o jeito como ela olhara para ele. Talvez estivesse lendo demais nas coisas. Talvez ela fosse apenas educada. Nada além disso. Desligou a televisão, foi tomar banho. Deitou-se cedo. Amanhã seria um longo dia de trabalho. No dia seguinte, Lucas acordou antes do sol nascer. Preparou o café, acordou Pedro, repetiu a rotina de sempre. Deixou o menino na escola e seguiu para a loja de materiais de construção. Comprou a tinta, o selador, lixas, pincéis. Carregou tudo até a casa de Helena, tocou a campainha. Ela atendeu rapidamente, vestindo um conjunto de moletom, os cabelos soltos dessa vez, caindo sobre os ombros. Parecia ainda mais jovem assim, quase frágil, embora a expressão continuasse firme. Bom dia, pode
entrar. Lucas entrou com as latas de tinta e as ferramentas. Helena mostrou onde ele podia deixar tudo. Ofereceu ajuda para carregar. Lucas recusou, disse que estava acostumado, começou a preparar o muro, limpando a superfície, raspando a tinta velha. Helena ficou observando por alguns minutos. Então perguntou se ele queria um café. Se não for incomodar, imagina. Já estava fazendo um para mim mesmo. Ela entrou na casa e voltou alguns minutos depois, com 2 xícaras de café. Entregou uma para Lucas, que agradeceu e bebeu devagar. O café estava forte, do jeito que ele gostava. Helena sentou-se nos degraus da varanda, observando ele trabalhar. Lucas se sentia um pouco desconfortável com a atenção, mas tentou ignorar. Concentrou-se no trabalho, lixando, limpando, preparando a superfície. Você mora no bairro há muito tempo? A pergunta veio de repente, quebrando o silêncio. Lucas parou, limpou o suor da testa com as costas da mão. Uns 5 anos. Alugo um apartamento ali perto da padaria. Você trabalha só com pintura. Faço de tudo. Pedreiro, pintor, encanador, quando precisa. O que aparecer? Helena acenou, como se estivesse processando a informação. Lucas voltou ao trabalho, mas ela continuou. Tem família? Lucas hesitou. Não gostava de falar sobre sua vida pessoal, especialmente com clientes, mas havia algo no jeito de Helena perguntar. Uma curiosidade genuína, sem malícia, que o fez responder. Tem um filho. Pedro. Tem 8 anos, sobaque. Esse 2? Sou, nós, 2. Helena não insistiu, percebendo que ele não queria estender o assunto. Ficaram em silêncio de novo, apenas o som da lixa raspando a parede. Depois de um tempo, ela se levantou, disse que ia trabalhar lá dentro, mas que se ele precisasse de algo, era só chamar. Lucas agradeceu e continuou. Trabalhou durante horas, parando apenas para beber água e comer o lanche que trouxera. Helena aparecia de vez em quando, sempre com uma desculpa qualquer, perguntando se estava tudo bem, se precisava de mais alguma coisa. Lucas achava estranho, mas não desagradável. Ela parecia genuinamente interessada em garantir que ele estivesse confortável. No fim da tarde, quando já estava guardando as ferramentas, Helena apareceu de novo, dessa vez com um prato na mão. Fiz um lanche. Pensei que você pudesse estar com fome. Lucas olhou para o prato. Tinha sanduíches, frutas, suco. Muito mais do que ele esperaria de um cliente. Ficou sem jeito, mas aceitou, agradecendo. Sentou-se nos degraus da varanda, ao lado dela, e comeu devagar. Helena ficou ali, bebendo suco, olhando para o jardim. Você gosta de morar aqui? Gosto. É um bairro tranquilo, bom para criar o Pedro. Imagino. Deve ser difícil cuidar de uma criança sozinho. Lucas deu de ombros. Às vezes é, mas a gente se vira. Ele tem a mãe? A pergunta era direta demais. E Lucas sentiu uma pontada de desconforto. Mas respondeu mesmo assim. Talvez porque Helena parecesse genuinamente curiosa, sem julgamento. Ela foi embora há 3 anos. Não quis ficar. Helena ficou em silêncio, respeitando o peso da informação. Lucas terminou o sanduíche. Bebeu o suco. Levantou-se. Obrigado pelo lanche. Amanhã eu volto para continuar. Está Ray aqui. Lucas foi embora, pegou Pedro na escola, voltou para casa. Enquanto preparava o jantar, Pedro perguntou sobre o trabalho do dia. Lucas contou sobre a casa grande, sobre o muro que estava pintando. Pedro quis saber se a dona da casa era legal. Lucas disse que sim, que ela parecia ser. Pedro sorriu, satisfeito com a resposta. Era incrível como o menino se importava com essas coisas, como ele queria que o pai estivesse bem, que fosse tratado com gentileza. Lucas desejava poder proteger aquele coração bondoso para sempre. Os dias seguintes foram parecidos. Lucas chegava cedo, trabalhava no muro, e Helena sempre aparecia com café, com lanche, com conversa. Aos poucos, Lucas foi se acostumando com a presença dela, com as perguntas, com a atenção. Helena perguntava sobre Pedro, sobre a escola, sobre os desenhos que o menino fazia. Lucas mostrava fotos no celular e Helena sorria, dizendo que ele era lindo, que parecia ser muito esperto. Lucas sentia algo estranho quando ela falava assim, uma mistura de orgulho e outra coisa que ele não conseguia nomear. No terceiro dia,
Enquanto Lucas aplicava a primeira demão de tinta, Helena perguntou se Pedro gostava de futebol. Lucas disse que sim, que o menino era louco por futebol, mas que nunca tinha tido a chance de jogar em um time de verdade porque as escolinhas eram caras. Helena ficou pensativa, mas não disse nada. No dia seguinte, ela mencionou que tinha um amigo que trabalhava com escolinhas de futebol, que poderia conseguir uma bolsa para Pedro. Lucas ficou surpreso, sem saber como reagir. Era muita gentileza. Gentileza demais vinda de alguém que ele mal conhecia. Não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero. Sebok. Deixar Lucas não sabia o que dizer. Havia muito tempo ninguém fazia nada por ele, ou por Pedro, sem esperar algo em troca. Desconfiava de gentileza gratuita, tinha aprendido da pior forma que nada era de graça. Mas havia algo em Helena, uma sinceridade no olhar, que o fazia querer acreditar. Vou pensar. Tudo bem. Sem pressão. Terminaram o muro no quarto dia. Lucas deu os retoques finais. Limpou os respingos de tinta. Guardou as ferramentas. Helena veio conferir. Caminhou ao longo do muro, examinando cada centímetro. Sorriu. Satisfeita. Ficou perfeito. Muito obrigada. Lucas acenou, ainda segurando o pincel sujo. Helena foi até dentro de casa e voltou com um envelope. Entregou para ele. Lucas abriu. Contou o dinheiro. Era exatamente o valor combinado. Sem desconto, sem atraso. Guardou o envelope no bolso, agradeceu. Se precisar de mais alguma coisa, pode chamar. Pode deixar. E Lucas, ele se virou, pensa no que eu disse. Sobre o futebol, Lucas acenou e foi embora. Enquanto caminhava de volta para casa, pensava em Helena, em tudo o que tinha acontecido naqueles dias. Havia algo se formando ali, algo que ele não conseguia nomear, e isso o assustava. Fazia tempo que não se permitia sentir nada além de cansaço e responsabilidade. Fazia tempo que não olhava para alguém e se perguntava o que poderia acontecer se ele se permitisse tentar de novo. Chegou em casa. Buscou Pedro, preparou o jantar. O menino estava animado. Contava sobre um trabalho de ciências que a professora tinha passado. Lucas ouvia, fazia perguntas, tentava manter a mente focada, mas os pensamentos voltavam para Helena, para o jeito como ela olhava para ele, para a gentileza inesperada. Depois que Pedro dormiu, Lucas sentou-se na varanda do apartamento, olhando para a rua vazia. A noite estava quente, abafada. Pensou em Mariana, em como ela tinha partido sem olhar para trás, em como ele tinha jurado que nunca mais deixaria ninguém entrar daquela forma. Mas Helena era diferente, ou pelo menos parecia ser. E talvez, apenas talvez, ele pudesse se permitir descobrir. Passaram-se 2 semanas desde que Lucas terminara o muro de Helena. 2 semanas em que ele tentou se concentrar em outros trabalhos, em outras reformas, mas a mente sempre voltava para aquela casa da esquina, para aquela jovem, de olhar sério e gentileza inesperada. Pedro perguntava sobre ela de vez em quando. Queria saber se a moça da casa grande tinha gostado do trabalho do pai. Se eles iam vê-la de novo. Lucas respondia de forma vaga, dizendo que talvez, que não sabia. Mas por dentro, ele também se pegava querendo uma desculpa para passar por lá, para ver se ela estava bem, se precisava de mais alguma coisa. Foi Pedro quem acabou dando o empurrão que Lucas precisava. Uma tarde de sábado, enquanto voltavam da feira, com sacolas de frutas e verduras, o menino parou na frente da casa de Helena e ficou olhando para o muro recém-pintado, brilhando limpo sob o sol. Ficou bonito mesmo, né, pai? Você faz um trabalho muito bom. Lucas sorriu. Bagunçou os cabelos do filho. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o portão se abriu e Helena apareceu, vestindo um vestido leve de verão, os cabelos soltos. Ela sorriu ao vê-los, um sorriso genuíno que iluminou o rosto inteiro. Oi, Lucas. Oi, você deve ser o Pedro. Pedro ficou meio tímido escondendo. Sei um pouco atrás do pai. Lucas colocou a mão no ombro do menino, incentivando. Oi, Helena. Esse aqui é o Pedro, sim. Estávamos voltando da feira. Que legal. Pedro, seu pai me contou que você gosta muito de futebol. O menino animou-se imediatamente, os olhos brilhando. Acenou com a cabeça, entusiasmado. Helena agachou-se para ficar na altura dele. E Lucas notou como o gesto era natural,
Como ela não tinha aquela postura artificial que muitos adultos assumiam ao falar com crianças, eu falei com um amigo meu que tem uma escolinha de futebol aqui perto. Ele disse que tem uma vaga para você. Se quiser, sem custo nenhum. O que acha? Pedro olhou para o pai, os olhos arregalados, incrédulo. Lucas sentiu um nó na garganta. Sabia o quanto aquilo significaria para o menino, mas também sabia que aceitar um favor desses criava uma dívida, um compromisso que ele não tinha certeza de poder honrar. Helena, eu não sei se... Por favor, Lucas, não é caridade. O time precisa de jogadores, e seu filho merece uma chance. Só isso. A voz dela era firme, mas gentil. Lucas olhou para Pedro. Viu a esperança estampada no rosto do menino e soube que não poderia negar. Suspirou, concordando com a cabeça. Pedro soltou um grito de alegria e, antes que Lucas pudesse impedir, correu para abraçar Helena. Ela riu, surpresa, retribuindo o abraço. Lucas sentiu o peito apertar. Fazia tempo que não via Pedro tão feliz assim. Obrigado. Sério. Isso significa muito para ele. E para mim também. Fico feliz em poder ajudar. Helena se levantou, ainda sorrindo. Havia algo diferente nela naquele dia. Algo mais leve, menos formal. Ela convidou os dois para entrar. Ofereceu suco e biscoitos. Lucas hesitou, mas Pedro já estava entrando pelo portão, curioso para ver a casa por dentro. Lucas seguiu, meio sem jeito, carregando as sacolas da feira. A casa era ainda mais bonita por dentro do que por fora. Móveis antigos, mas bem conservados. Quadros nas paredes, um piano de cauda na sala de estar. Pedro ficou boquiaberto, olhando tudo com admiração. Helena mostrou a casa com simplicidade, explicando que ainda estava se acostumando com todo aquele espaço, que às vezes se sentia perdida nos cômodos vazios. Lucas percebia a solidão nas entrelinhas, a mesma solidão que ele conhecia tão bem. Sentaram-se na cozinha, grande e iluminada, com uma mesa de madeira maciça no centro. Helena serviu suco de laranja e colocou um prato de biscoitos caseiros na frente de Pedro, que atacou imediatamente. Lucas bebeu o suco devagar, observando a interação entre ela e o menino. Helena perguntava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os desenhos. Pedro respondia animado, mostrando uma desenvoltura que ele raramente tinha com estranhos. Era como se Helena tivesse um dom natural para fazer as pessoas se sentirem à vontade. Você fez esses biscoitos? Fiz. Adoro cozinhar. É uma das poucas coisas que me relaxa. Lucas achou a informação curiosa. Imaginava que alguém que morava em uma casa daquele tamanho teria empregados, não cozinharia os próprios biscoitos. Helena percebeu o olhar dele e sorriu. Eu sei. Deve parecer estranho. Uma casa desse tamanho e eu, aqui, fazendo biscoito. Mas gosto de fazer as coisas com as próprias mãos. Me faz sentir mais conectada com a realidade. Entendo. E havia algo no jeito como ela falava. Uma sinceridade crua, que fazia Lucas acreditar nela. Ficaram conversando por mais de uma hora, até Pedro começar a bocejar. Lucas percebeu que estava na hora de ir embora, que tinha esticado demais a visita. Levantou-se, agradeceu pela hospitalidade. Helena os acompanhou até o portão. Acenou enquanto eles se afastavam pela rua. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Lucas sentou-se no sofá e ficou pensando em Helena. Havia algo nela que o intrigava, uma mistura de força e vulnerabilidade que ele não conseguia decifrar. Ela parecia tão segura de si em alguns momentos e tão perdida em outros. E a forma como tratara Pedro, com aquela gentileza natural, sem forçar, sem exagerar, tinha tocado Lucas de uma forma que ele não esperava. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Helena passava pela padaria onde Lucas às vezes tomava café da manhã antes de buscar Pedro na escola. Ela cumprimentava, parava para conversar alguns minutos, perguntava sobre o trabalho. Lucas começou a esperar por esses encontros casuais, a procurar por ela nas ruas do bairro. Sentia-se como um adolescente bobo, e isso o irritava e o encantava ao mesmo tempo. Pedro começou a frequentar a escolinha de futebol. E Lucas levava o menino aos treinos 2 vezes por semana. Helena aparecia de vez em quando. Sentava-se nas arquibancadas para assistir.
Ela e Lucas conversavam enquanto viam as crianças correrem atrás da bola. E Lucas descobria que gostava daqueles momentos, daquela sensação de normalidade, de ter alguém com quem compartilhar as pequenas vitórias do filho. Foi durante um desses treinos que Lucas percebeu que estava se apaixonando. Pedro tinha acabado de fazer um gol, e Helena pulou da arquibancada, gritando e aplaudindo como se fosse o gol mais importante do mundo. Lucas olhou para ela, para o jeito como os olhos brilhavam de alegria genuína, e sentiu algo se mover dentro do peito, algo que ele tinha certeza de ter enterrado junto com o casamento fracassado. Era medo e esperança ao mesmo tempo, um desejo de se aproximar e um instinto de fugir. Depois do treino, enquanto caminhavam de volta para casa, Pedro segurava a mão de Helena com naturalidade, contando sobre o gol, sobre como o técnico tinha elogiado ele. Helena ouvia atenta, fazendo perguntas, incentivando. Lucas observava a cena e sentia o coração apertar. Pedro estava se apegando a ela. Isso o assustava. O que aconteceria se as coisas não dessem certo? Se Helena decidisse que não queria mais aquela proximidade? Pedro já tinha perdido a mãe uma vez. Não podia perder outra figura materna. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Lucas ficou acordado por horas, debatendo consigo mesmo. Deveria se afastar, deveria colocar limites, mas como explicar isso para Pedro? Como explicar para si mesmo que estava fugindo da única pessoa que tinha feito ele se sentir vivo em anos? No dia seguinte, Lucas acordou determinado a ter uma conversa franca com Helena. Precisava entender o que ela queria, onde aquilo estava indo. Não podia simplesmente deixar as coisas acontecerem sem ter certeza de que ela estava na mesma página. Deixou Pedro na escola e foi direto para a casa dela. Tocou a campainha, o coração batendo forte no peito. Helena atendeu usando um conjunto de ginástica, os cabelos presos em um coque bagunçado. Parecia surpresa em vê-lo. Lucas, aconteceu alguma coisa? Não. Está tudo bem. Eu só precisava falar com você. Você tem um minuto? Claro. Entre. Ele entrou, seguindo ela até a sala. Helena ofereceu café, mas Lucas recusou. Estava nervoso demais para beber qualquer coisa. Sentou-se no sofá, as mãos suadas, procurando as palavras certas. Helena, eu preciso saber o que está acontecendo aqui. Entre nós, ela sentou-se na poltrona em frente a ele, as mãos entrelaçadas no colo. A expressão era séria, mas não defensiva. O que você quer dizer? Você tem sido incrível com o Pedro, com a escolinha, com a atenção, com tudo. E eu agradeço. De verdade. Mas eu preciso saber se isso é só gentileza, ou se tem algo mais. Porque o Pedro está se apegando a você. E eu não posso deixar que ele se machuque de novo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras. Então suspirou, inclinando-se para a frente. Lucas, eu não estou fazendo isso por pena, nem por obrigação. Estou fazendo porque gosto de vocês. Gosto do Pedro, da forma como ele é genuíno, como ele vê o mundo. E gosto de você. Gosto da forma como você é dedicado, como se esforça por ele. Gosto de estar perto de vocês. Lucas sentiu o peito apertar. As palavras eram o que ele queria ouvir, mas ao mesmo tempo o aterrorizavam. Porque gostar significava se arriscar, significava abrir espaço para a dor. Mas e se isso não dar certo? E se você perceber que isso não é o que você quer? E se dar certo? E se for exatamente o que eu preciso? A resposta era simples, mas carregada de significado. Lucas olhou para ela, realmente olhou, e viu o medo nos olhos dela também. Helena não estava mais segura do que ele. Também estava se arriscando, também estava abrindo o coração para algo incerto. Eu não quero que o Pedro sofra. Eu também, por isso, estou sendo honesta com você. Não estou aqui de passagem, Lucas. Estou aqui porque quero estar. Lucas não sabia o que dizer. Queria acreditar. Queria se permitir acreditar. Mas havia uma voz dentro dele. Uma voz criada por anos de decepção, que gritava para que ele fosse embora, para que protegesse a si mesmo e ao filho. Helena deve ter percebido a luta interna, porque se levantou e sentou-se ao lado dele no sofá, pegando a mão dele. Não precisa decidir nada agora. Só precisa me dar uma chance de provar que estou falando a verdade. Lucas olhou para a mão dela segurando a sua, pequena, mas firme.
E pela primeira vez em muito tempo, decidiu confiar. Acenou com a cabeça, e Helena sorriu, um sorriso aliviado e esperançoso. Os dias seguintes foram diferentes. Havia uma leveza nova entre eles, uma permissão tácita para que a proximidade crescesse. Helena começou a aparecer no apartamento de Lucas, sempre com uma desculpa, trazendo comida, ajudando com a lição de casa de Pedro. Lucas retribuía consertando pequenas coisas na casa dela, trocando uma torneira, arrumando uma porta que rangia. Eram gestos simples, mas carregados de afeto. Pedro percebia a mudança e a adorava. Começou a chamar Helena de tia, e ela aceitava o título com naturalidade. Jantavam juntos algumas vezes por semana, ora na casa dela, ora no pequeno apartamento de Lucas. Helena aprendia a fazer os pratos favoritos de Pedro, e o menino ensinava a ela os jogos de tabuleiro que gostava. Lucas observava tudo de longe, o coração oscilando entre o medo e uma felicidade tímida que ele mal se permitia sentir. Foi em uma noite de sexta-feira, depois que Pedro dormiu, que as coisas mudaram de vez. Helena tinha ficado para ajudar a arrumar a cozinha, e eles lavavam a louça lado a lado, conversando sobre trivialidades. Lucas enxugava um prato, quando sentiu a mão dela tocar o braço dele. Virou-se, e ela estava ali, tão perto que ele podia sentir o perfume suave, ver as pequenas sardas na ponte do nariz que ele nunca tinha notado antes. Lucas, o nome saiu como um sussurro. Ele colocou o prato de lado. Virou-se completamente para ela. Helena ergueu a mão, tocou o rosto dele, e Lucas fechou os olhos, deixando-se sentir o toque. Fazia tanto tempo que ninguém o tocava daquela forma. Com cuidado, com desejo, com ternura. Posso te beijar? A pergunta era tão dela, tão respeitosa, tão cheia de consideração. Lucas abriu os olhos e encontrou os dela, cheios de esperança e nervosismo. Acenou, incapaz de formar palavras. Helena se aproximou, e quando os lábios dela tocaram os dele, Lucas sentiu como se o mundo parasse por um segundo. O beijo era suave, hesitante no começo, e então mais profundo, mais certo. Lucas a puxou para perto, as mãos na cintura dela, e Helena enlaçou os braços ao redor do pescoço dele. Ficaram ali, beijando-se na pequena cozinha, até que a necessidade de ar os separou. Lucas encostou a testa na dela, os olhos ainda fechados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Helena ria baixinho, um riso nervoso e feliz. Estava querendo fazer isso há semanas. Eu também. Então, por que demoramos tanto? Porque eu sou um idiota com medo. Ela riu mais alto dessa vez, beijando ele de novo rápido e leve. Lucas sorriu. Algo raro nele. Algo genuíno. Talvez, apenas talvez, ele pudesse ter isso. Talvez merecesse. Helena foi embora tarde da noite, e Lucas ficou acordado por horas, repassando cada momento, cada sensa. Tinha medo ainda. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Medo de acordar e descobrir que era apenas um sonho. Mas por enquanto, decidiu apenas aproveitar. Apenas se permitir sentir. Nas semanas seguintes, o relacionamento floresceu. Eles eram discretos, especialmente na frente de Pedro. Mas o menino não era bobo. Percebia os olhares, os sorrisos, a forma como os dois se moviam ao redor um do outro, com uma sincronia nova. E ele estava feliz. Era tudo o que Lucas podia pedir. Mas então, uma tarde de quinta-feira, tudo começou a desmoronar. Lucas estava trabalhando em uma obra quando recebeu uma ligação de um vizinho, o seu Manuel, que morava na mesma rua há mais de 20 anos. O homem parecia agitado, falando rápido demais, e Lucas teve que pedir para que repetisse. Lucas, tem uma reunião hoje à noite na Associação de Moradores. É sobre um projeto novo que querem fazer no bairro. Dizem que vão aumentar os aluguéis, que querem tirar a gente daqui. Você precisa vir. Lucas sentiu um frio na barriga. Aumentar os aluguéis? Tirar os moradores? Aquilo não fazia sentido. Prometeu que estaria lá e desligou. Passou o resto do dia inquieto, incapaz de se concentrar no trabalho. Buscou Pedro na escola mais cedo, deixou o menino com Dona Célia e seguiu para a Associação de Moradores. O salão estava lotado. Tinha gente de pé, encostada nas paredes, conversando em grupos agitados. Lucas encontrou seu Manuel e sentou-se ao lado dele.
O velho explicou em sussurros que tinha ouvido rumores sobre um grande projeto imobiliário, que iam comprar vários terrenos, construir prédios novos, modernizar o bairro. Soava bonito, mas todos ali sabiam o que isso significava. Significava que os pequenos proprietários venderiam suas casas para construtoras, que os aluguéis iriam disparar, que famílias como a de Lucas não teriam condições de continuar morando ali. A reunião começou com o presidente da associação explicando a situação. De fato, havia uma proposta de expansão imobiliária, liderada por uma empresa que tinha comprado vários lotes nos últimos meses. A intenção era revitalizar o bairro, trazer novos moradores, novos comércios. O presidente tentava soar otimista, mas a maioria das pessoas na sala sabia que aquilo era o começo do fim. Então alguém perguntou quem estava por trás do projeto. Qual era o nome da empresa? O presidente hesitou, folheando os papéis, e finalmente disse: Vasconcelos Empreendimentos. Lucas sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada nele. Vasconcelos, o sobrenome de Helena. Não podia ser coincidência. Olhou ao redor, procurando confirmar, procurando alguma prova de que tinha entendido errado. Mas seu Manuel já estava sussurrando ao lado dele. É aquela moça da casa da esquina. A Helena, dizem que ela é a dona de tudo isso. Lucas não conseguia respirar. A sala parecia girar ao seu redor. Helena. A mesma Helena que tinha entrado em sua vida com gentileza, que tinha conquistado Pedro, que ele tinha beijado, que ele estava começando a amar. Era ela que estava por trás daquilo tudo. Era ela que ia tirar seu lar, sua estabilidade, tudo o que ele tinha construído. Levantou-se brusco, saindo da reunião sem ouvir o resto. Caminhou pelas ruas desertas, a mente fervilhando de raiva, de mágoa, de sensação de traição. Como ela como pôde entrar em sua vida, ganhar a confiança de Pedro, fazer ele acreditar que era real, e o tempo todo estava planejando destruir tudo. Chegou em casa, pagou Dona Célia, pegou Pedro e colocou o menino direto na cama. Pedro reclamou, dizendo que ainda não era tarde, mas Lucas não tinha paciência para explicar. Depois que o menino dormiu, sentou-se na varanda e ficou olhando para a rua vazia, tentando processar tudo. O celular tocou. Era Helena. Lucas olhou para a tela, o nome dela piscando, e sentiu uma onda de raiva. Atendeu, a voz saindo fria, controlada. Lucas, estava tentando te ligar. Está tudo bem. Você sabia. O quê? Do projeto. Da expansão? Você sabia o tempo todo que isso ia tirar a gente daqui. Helena ficou em silêncio do outro lado. Lucas quase podia ouvi-la pensando, procurando as palavras certas. Mas não havia palavras certas. Não havia justificativa. Lucas, deixa eu explicar. Explicar? O quê? Que você entrou na minha vida. Na vida do meu filho, fingindo ser alguém que não é. Que ganhou a confiança da gente enquanto planejava nos expulsar daqui. Não é assim. Eu não sabia que você morava aqui quando começamos a nos aproximar. E mesmo depois, eu tentei... Tentou o quê, Helena? Me usar, achar que se me conquistasse, eu não ia reclamar quando perdesse minha casa? Não, eu nunca quis te usar. Eu gosto de você de verdade. Lucas riu, um riso amargo, sem humor, engraçado. Porque eu pensei que também gostava de você, mas acho que eu não te conhecia de verdade. Não é? Acho que nada disso foi real. Lucas, por favor, me encontra. Deixa eu te explicar direito. Não tem nada para explicar. Fique longe de mim e do meu filho. Desligou antes que ela pudesse responder. Bloqueou o número. Sentou-se na varanda, a cabeça entre as mãos, e deixou a raiva e a dor tomarem conta. Tinha sido um idiota. Tinha acreditado, tinha se permitido sentir, e agora estava pagando o preço. E o pior de tudo era que Pedro também ia pagar. O menino ia perder a tia Helena, ia perder o futebol, ia perder aquela felicidade que tinha finalmente encontrado. Lucas passou a noite acordado, pensando em como ia explicar tudo para Pedro. Como ia dizer ao menino que Helena não ia mais aparecer, que tinham se enganado sobre ela. Mas quando o sol nasceu e Pedro acordou, animado para ir ao treino de futebol, Lucas não conseguiu destruir aquela felicidade ainda. Disse que Helena estava viajando, que não ia poder ir ao treino hoje. Pedro ficou desapontado, mas aceitou. Nos dias seguintes,
Lucas evitou a casa de Helena. Mudou o caminho para a padaria, para a escola, para qualquer lugar que pudesse cruzar com ela. Helena tentou falar com ele várias vezes. Mandou mensagens de outros números. Apareceu no apartamento, mas Lucas não abriu a porta. Não queria ouvir. Não queria que ela tentasse se justificar. Porque sabia que se ouvisse a voz dela, se visse o rosto dela, talvez amolecesse. E não podia se dar ao luxo de amolecer. Tinha que proteger Pedro. Tinha que proteger a si mesmo. Pedro começou a perceber que algo estava errado. Perguntava pela tia Helena todos os dias e Lucas inventava desculpas cada vez mais fracas. Até que uma noite, o menino explodiu. Por que você está mentindo, pai? Por que a tia Helena não vem mais aqui? Lucas olhou para o filho, para os olhos magoados, e soube que não podia mais esconder. A tia Helena, ela não é quem a gente pensava que era. O que isso quer dizer? Significa que ela fez algumas coisas que vão machucar muita gente. E eu não posso deixar que ela machuque você também. Mas ela não me machucou. Ela é legal. Ela gosta da gente. Lucas sentiu o coração partir. Pedro defendendo Helena, acreditando nela, mesmo depois de tudo. E talvez, em algum lugar profundo dentro dele, Lucas também ainda quisesse acreditar. Mas não podia. Não dessa vez. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins, mesmo quando gostam da gente. Campeão. É complicado. Pedro não entendeu, mas percebeu que o pai não ia mudar de ideia. Foi para o quarto chorando. E Lucas ficou sozinho na sala, sentindo-se o pior pai do mundo. Mas o que mais podia fazer? Como podia deixar Helena voltar para suas vidas sabendo do que ela era capaz? A resposta, ele descobriria, não era tão simples quanto imaginava. Helena Vasconcelos nunca imaginou que herdaria um império aos 27 anos. Sempre soube que a família tinha dinheiro, que os Vasconcelos eram um nome respeitado no mercado imobiliário de Florianópolis. Mas acreditava que teria tempo, que seu avô viveria por muitos anos ainda, que ela poderia continuar trabalhando no escritório, aprendendo aos poucos, sem a pressão de decisões que afetavam centenas de pessoas. Mas a vida não pergunta se estamos prontos. Seu avô morreu repentinamente, de infarto, e de uma hora para outra Helena se viu sentada em reuniões intermináveis, assinando contratos que mal compreendia, cercada de sócios e advogados que falavam em lucros e expansão como se fossem a única coisa que importasse no mundo. Ela tinha realmente tentado entender o negócio, honrar o legado do avô, fazer as coisas certas, mas cada decisão parecia vir acompanhada de um preço alto demais, de consequências que ela não tinha previsto. O projeto de expansão no bairro era um desses casos. Os sócios tinham apresentado a proposta como uma revitalização necessária, um investimento que traria modernização, valorizaria a região, criaria empregos. Helena tinha concordado porque parecia fazer sentido no papel, porque os números eram convincentes, porque todos ao redor dela diziam que era a escolha certa, mas ela nunca tinha imaginado que aquela decisão a faria perder Lucas. Nos dias que se seguiram ao rompimento, Helena tentou de todas as formas falar com ele. Mandou mensagens, ligou, apareceu no apartamento. Mas Lucas era firme em seu silêncio, e quanto mais ele se afastava, mais Helena sentia o peso do que tinha feito. Não era apenas sobre o projeto, sobre o dinheiro ou os negócios. Era sobre ter entrado na vida dele, ter conquistado a confiança de Pedro, ter se permitido sentir algo genuíno, e então ter tudo desmoronando, porque ela não fora transparente desde o início. Helena passava as noites acordada na casa grande, que cada vez mais parecia um mausoléu, repassando cada conversa, cada momento. Lembrava-se de como Lucas olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo, daquele jeito meio tímido, meio maravilhado, como se não acreditasse que ela pudesse estar ali por escolha. Lembrava-se de Pedro rindo no quintal, perseguindo borboletas enquanto eles tomavam café na tarde de sábado. Lembrava-se do beijo na cozinha, da sensação de finalmente estar em casa, de ter encontrado algo real em meio a toda a falsidade que a cercava. E agora tinha perdido tudo isso por causa de uma assinatura em um contrato. Foi em uma segunda-feira,
Durante mais uma reunião interminável com os sócios, que Helena finalmente entendeu a dimensão do problema. Estavam discutindo os próximos passos do projeto, falando sobre a compra dos últimos terrenos, sobre como lidar com os moradores que estavam resistindo. Um dos sócios, Rogério, um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e expressão sempre séria, sugeriu que oferecessem valores irrisórios pelas propriedades, que pressionassem os inquilinos até que não tivessem escolha a não ser sair. Mas isso vai expulsar famílias inteiras. Tem gente que mora lá há décadas. Rogério olhou para ela como se fosse uma criança ingênua. Helena, é assim que o mercado funciona. Não podemos fazer caridade. Temos investidores esperando o retorno. Temos prazos a cumprir. Mas tem que ter outra forma. Podemos oferecer valores justos? Podemos. E perder metade do lucro? Não, o projeto só é viável se conseguirmos comprar barato e vender caro. É básico. Helena olhou ao redor da mesa. Todos os outros sócios concordavam com Rogério, acenando, anotando, discutindo estratégias para pressionar os moradores. Ninguém parecia se importar com o impacto humano, com as vidas que seriam destruídas. Para eles, era apenas negócio. Apenas números em uma planilha. Ela se levantou, interrompendo a reunião. Todos olharam para ela, surpresos. Preciso pensar sobre isso. Não vou tomar nenhuma decisão agora. Helena, não temos tempo para... Eu disse que preciso pensar. A empresa é minha também. E eu não vou assinar nada até ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Saiu da sala antes que alguém pudesse contestar, ouvindo os murmúrios descontentes atrás dela. Pegou o carro e dirigiu sem destino, pelas ruas de Florianópolis, passando pelos bairros antigos, pelas praias, pelos morros. Parou em um mirante, olhando a cidade lá embaixo, tentando entender como tinha chegado até ali. Sempre se considerara uma pessoa boa, justa, que se importava com os outros, mas agora percebia que bondade não bastava. Intenção não bastava. Ela tinha poder, recursos, capacidade de fazer a diferença, e estava usando tudo isso para machucar pessoas. Pessoas como Lucas, que acordavam cedo todos os dias, trabalhavam até o corpo doer, criavam filhos sozinhos, lutavam para manter a dignidade em meio a um sistema que parecia conspirar contra eles. Ela pensou em Pedro, no sorriso aberto do menino, na forma como ele a abraçara naquele dia em frente ao portão, tão confiante, tão certo de que ela era alguém bom. E agora, ela era a vilã da história. Era a pessoa que ia tirar a casa dele, que ia forçar Lucas a recomeçar do zero, que ia quebrar aquela pequena estabilidade que eles tinham conquistado com tanto esforço. Não podia deixar que isso acontecesse. Helena voltou para casa determinada. Passou a noite acordada, revisando contratos, analisando números, procurando alternativas. Tinha que haver uma forma de fazer aquilo dar certo sem expulsar ninguém, sem destruir o bairro. E se não havia, então ela mesma ia criar uma... Na manhã seguinte, convocou uma reunião extraordinária. Os sócios apareceram irritados, reclamando que tinham outros compromissos, que aquilo não estava no cronograma. Helena esperou que todos se sentassem, e então colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Eu revisei o projeto inteiro e encontrei uma alternativa. Rogério suspirou, impaciente. Helena, nós já discutimos isso. Não há alternativa viável. Assim, podemos redesenhar o projeto. Ao invés de comprar os terrenos e expulsar os moradores, podemos construir prédios novos nos lotes vazios que já temos. Podemos oferecer apartamentos a preços acessíveis para quem já mora no bairro. Podemos criar um modelo de moradia sustentável, que valorize a comunidade ao invés de destruí-la. Os sócios trocaram olhares céticos. Outro deles, Fernando, um homem mais jovem, mas igualmente pragmático, falou: "EOS? Lucros? Esse modelo que você está propondo reduz nosso retorno em pelo menos 40%. Eu sei, mas ainda é lucrativo. Só não é obscenamente lucrativo." Rogério bateu a mão na mesa, irritado. "Helena, você está sendo ingênua. Seus avós não construíram essa empresa sendo bonzinhos. Construíram sendo espertos, sendo práticos. Se você quer manter o legado deles, precisa aprender a tomar decisões difíceis." Ela olhou para ele, firme.
Meus avós construíram essa empresa com trabalho honesto, não explorando pessoas. E se vocês acham que eu vou continuar nesse caminho, estão enganados. O silêncio na sala era tenso. Rogério se levantou, pegando a pasta dele. Então acho que não temos mais nada a discutir. Vou falar com os advogados sobre como dissolver a sociedade, porque eu não vou participar de um projeto fadado ao fracasso por idealismo adolescente. Os outros sócios concordaram, levantando-se também. Helena assistiu todos saírem, um por um, até ficar sozinha na sala de reunião. Sentiu o peso da decisão, a consciência de que tinha acabado de sacrificar tudo pelo que o avô tinha trabalhado. Mas, ao mesmo tempo, sentia algo parecido com alívio, como se tivesse finalmente feito a escolha certa, mesmo que tardia. Nas semanas seguintes, Helena trabalhou incansavelmente para redesenhar o projeto sozinha. Contratou novos arquitetos. Conversou com especialistas em urbanismo sustentável. Procurou investidores que compartilhassem sua visão. Foi difícil. Muito mais difícil do que imaginara. Muitas portas se fecharam. Muita gente disse que ela estava louca, que ia à falência em questão de meses. Mas Helena persistiu, porque agora não era apenas sobre o negócio, era sobre provar para si mesma, e talvez para Lucas, que ela podia fazer diferente. Ela tentou falar com ele várias vezes durante esse período, mas Lucas continuava irredutível. Até Dona Célia, a quem Helena tinha procurado em desespero, disse que era melhor dar tempo ao tempo, que Lucas estava magoado demais para ouvir qualquer coisa. Helena respeitou, mesmo que doesse. Concentrou-se no trabalho, em transformar sua culpa em ação. Foi durante uma visita ao bairro, para fazer medições dos lotes vazios, que Helena esbarrou em Pedro. O menino estava voltando da escola, sozinho, chutando uma pedrinha na calçada. Quando viu Helena, parou, os olhos arregalados. Helena sentiu o coração apertar. Queria correr até ele, abraçá-lo, perguntar como estava, se ainda jogava futebol. Mas não tinha certeza se devia ser Lucas permitiria. Foi Pedro quem deu o primeiro passo. Correu até ela e a abraçou, forte, como se estivesse segurando algo precioso que poderia escapar. Tia Helena! Eu senti sua falta! Helena se ajoelhou, retribuindo o abraço, lutando contra as lágrimas. Eu também senti sua falta, Pedro, muita falta. Por que você não vem mais na nossa casa? O papai disse que você estava ocupada. Mas eu acho que vocês brigaram. Helena olhou para o rosto do menino, para aquela sinceridade crua de criança que ainda não aprendeu a mentir. Foi algo assim. Mas não foi sua culpa. Está bom? Nunca foi sua culpa. Vocês vão se acertar? Eu espero que sim. Pedro sorriu, esperançoso. Então se despediu, dizendo que precisava ir antes que o pai ficasse preocupado. Helena ficou ali, no meio da calçada, assistindo o menino se afastar. E sentiu uma determinação renovada. Ia fazer aquilo dar certo. Ia provar para Lucas que não era a pessoa que ele pensava que ela era. Ou melhor, que podia se tornar a pessoa que ele merecia. Mais 2 semanas se passaram antes que Helena tivesse algo concreto para mostrar. O novo projeto estava pronto, aprovado pela prefeitura, com garantias de que nenhuma família seria desalojada. Tinha conseguido investidores éticos, que acreditavam em desenvolvimento sustentável. Tinha até encontrado uma forma de incluir uma nova escolinha de futebol no projeto, gratuita para as crianças do bairro. Era perfeito. Ou, pelo menos, era o melhor que ela conseguira fazer. Agora, precisava contar a Lucas. Mas sabia que ele não ia atender se ela ligasse, não ia abrir a porta se ela aparecesse. Precisava de outra estratégia. Foi quando lembrou de Dona Célia. A vizinha tinha sido gentil quando Helena a procurara antes. Tinha dito que Lucas só precisava de tempo. Talvez pudesse ajudar novamente. Helena foi até o apartamento de Dona Célia, uma tarde de quinta-feira. A senhora atendeu com um sorriso caloroso, convidando ela para entrar. Tomaram café na pequena sala, conversando sobre trivialidades, até que Helena finalmente reuniu coragem para pedir ajuda. Dona Célia, eu sei que o Lucas não quer falar comigo, e eu entendo. Mas eu preciso que ele saiba que eu mudei o projeto, que ninguém vai ser despejado, que eu fiz tudo diferente. A senhora olhou para ela com aqueles olhos sábios de quem já viveu muito. Filha, o Lucas é um homem bom, mas é um homem machucado. Ele tem medo de confiar de novo.
Você vai precisar de mais do que palavras para convencê-lo. Eu sei. Mas o que mais eu posso fazer? Dona Célia pensou por um momento, tomando um gole de café. Tem uma assembleia de moradores na próxima semana. É onde vão discutir o projeto de novo. Se você aparecer lá, se explicar para todo mundo o que mudou, talvez o Lucas ouça. Rodeado dos vizinhos, na frente de toda a comunidade, ele não vai poder fugir. Helena acenou, agradecendo. Era uma boa ideia. Arriscada. Porque podia dar errado. Podia piorar tudo. Mas era a única chance que tinha. Na semana seguinte, Helena passou os dias ensaiando o que ia dizer. Revisando os documentos, certificando-se de que tudo estava perfeito. Chegou à associação de moradores meia hora antes da reunião começar, o coração batendo forte. O salão estava enchendo aos poucos. Famílias chegando, conversando em grupos. Helena ficou no canto, tentando passar despercebida, esperando o momento certo. Foi quando viu Lucas entrar. Ele estava com Pedro, segurando a mão do menino. Parecia cansado, os ombros curvados pelo peso que carregava. Helena sentiu o peito apertar. Queria correr até ele, explicar tudo ali mesmo, mas se controlou. Precisava esperar. A reunião começou com o presidente da associação explicando que havia novidades sobre o projeto Vasconcelos. As pessoas ficaram tensas, murmurando entre si. Então, o presidente convidou Helena para falar. Ela se levantou, caminhando até a frente do salão. Sentiu todos os olhos sobre ela, incluindo os de Lucas, que tinha uma expressão de surpresa e raiva. Respirou fundo e começou. Boa noite. Meu nome é Helena Vasconcelos. Muitos de vocês me conhecem. Eu moro aqui no bairro e eu sei que estão preocupados com o projeto de expansão que minha empresa estava planejando. Eu vim aqui hoje para dizer que esse projeto não existe mais. Pelo menos, não da forma como estava. O murmúrio no salão aumentou. Helena continuou, a voz firme, apesar do nervosismo. Eu entendo a preocupação de vocês. Eu entendo o medo de perder suas casas, de serem expulsos. E eu sinto muito por ter feito parte disso, por ter assinado contratos sem entender completamente o impacto que teriam. Mas eu aprendi. E eu mudei tudo. Ela abriu a pasta que tinha trazido, mostrando os documentos. O novo projeto não vai desalojar ninguém. Vamos construir apenas nos lotes vazios e vamos oferecer apartamentos a preços acessíveis para quem já mora aqui. Além disso, vamos criar uma escolinha de futebol gratuita para as crianças, uma biblioteca comunitária e uma praça pública. Tudo financiado pela minha empresa, sem custo para os moradores. O silêncio agora era diferente. De surpresa, de incredulidade. Helena procurou Lucas com os olhos. Ele estava olhando para ela. A expressão ilegível. Eu sei que palavras não são suficientes. Eu sei que vocês precisam de garantias, por isso trouxe todos os contratos, todos os documentos, para que vocês possam analisar, questionar, pedir alterações se necessário. Eu não quero que confiem em mim cegamente. Quero que vejam com seus próprios olhos, que dessa vez é diferente. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Lucas. E eu sinto muito. Sinto muito por não ter sido transparente desde o início. Sinto muito por ter causado dor e preocupação. Eu não posso mudar o passado, mas posso fazer diferente daqui para frente. E é isso que pretendo fazer. Sentou-se, as mãos tremendo. O presidente da associação começou a falar, explicando que iam analisar os documentos, que convocariam outra reunião para discutir. Mas Helena mal ouvia. Estava olhando para Lucas, que tinha se levantado e estava saindo do salão, levando Pedro consigo. Seu coração afundou. Tinha sido em vão. Ele não ia perdoar. Não ia dar uma chance para que ela explicasse. Começou a juntar seus documentos, derrotada quando sentiu uma mão no ombro. Era a Dona Célia. Dá tempo, filha. Você fez a parte mais difícil. Agora precisa ter paciência. Helena acenou sem muita convicção. Saiu da associação e foi direto para casa exausta emocionalmente. Deitou-se no sofá, olhando para o teto, tentando não chorar. Tinha feito tudo o que podia. Tinha sacrificado os sócios, o lucro, a estabilidade financeira da empresa. E ainda assim, não era suficiente. O celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Helena abriu. O coração acelerando. Era Lucas,
A mensagem era curta. Precisamos conversar. Helena respondeu imediatamente, as mãos tremendo. Quando? Onde? A resposta veio rápida. Amanhã TR. Esse da tarde, na praça perto da sua casa. Helena confirmou e largou o celular. Não dormiu naquela noite, repassando tudo o que ia dizer. Todas as formas como podia estragar tudo de novo. Mas quando o sol nasceu, decidiu que ia apenas ser honesta. Ia dizer a verdade. Sem enfeites, sem tentar se justificar demais. E então seria o que tivesse que ser. Na tarde seguinte, chegou à praça 15 minutos mais cedo. Sentou-se em um banco, olhando as crianças brincando, os cachorros correndo, a vida acontecendo ao redor. Então viu Lucas chegando, caminhando devagar. As mãos nos bolsos, ele sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância segura. Ficaram em silêncio por alguns segundos, nenhum dos dois sabendo como começar. Então, Lucas falou: eu vi os documentos. O seu Manuel é contador. Ele analisou tudo. Está tudo certo. Você realmente mudou o projeto. Mudei. Por quê? Helena virou-se para olhar para ele. Porque estava errado. Porque eu não queria ser a pessoa que destruía a vida de vocês. E por quê? Porque eu não queria perder você. Lucas desviou o olhar, a mandíbula tensa. Boc, mementio Helena. Não menti. Eu só não contei. E eu sei que é quase a mesma coisa. Mas eu juro, Lucas, eu nunca imaginei que aquele projeto ia afetar você. Quando percebi, já era tarde demais. Você podia ter me contado. Podia ter sido honesta. Eu sei. E eu sinto muito. Sinto muito de verdade. Lucas ficou em silêncio de novo, processando. Helena esperou, sem pressa, dando o tempo que ele precisava. Finalmente, ele falou, a voz baixa. O Pedro pergunta por você todos os dias. Ele não entende por que você parou de aparecer. E eu não sei mais o que falar para ele. Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Eu também sinto falta dele. E de você. Lucas virou-se para ela, os olhos cheios de dor e dúvida. Como eu vou confiar em você de novo, Helena? Como eu vou saber que não vai me machucar outra vez? Você não vai. Não tem como ter certeza. Mas eu posso prometer que vou tentar todos os dias ser a pessoa que você e o Pedro merecem. Posso prometer que vou ser honesta, mesmo quando doer. Posso prometer que vocês são mais importantes para mim do que qualquer negócio, qualquer lucro, qualquer coisa. Lucas a olhou por um longo momento, como se estivesse procurando alguma prova de que ela estava dizendo a verdade. E então, devagar, ele estendeu a mão. Helena olhou para a mão dele, para o convite tácito, e pegou, entrelaçando os dedos. Era um começo. Pequeno, frágil, mas era um começo. E talvez fosse tudo o que eles precisavam. Reconstruir confiança não era como pintar um muro. Não bastava aplicar uma camada nova e esperar que cobrisse todas as rachaduras. Lucas sabia disso melhor do que ninguém. Tinha levado anos para se reconstruir depois que Mariana foi embora. Para aprender a confiar em si mesmo de novo. Para acreditar que podia ser suficiente para Pedro. E agora, estava ali, de mãos dadas com Helena na praça, tentando decidir se tinha coragem de tentar mais uma vez. Os primeiros dias depois da conversa foram estranhos, cheios de hesitação e cuidado excessivo. Helena respeitava o espaço de Lucas. Não aparecia sem avisar. Não pressionava por respostas que ele ainda não tinha. Mandava mensagens simples, perguntando como tinha sido o dia, se Pedro estava bem, se ele precisava de alguma coisa. Lucas respondia, breve mas educado, tentando encontrar um equilíbrio entre se proteger e se permitir acreditar que as coisas podiam ser diferentes. Foi Pedro quem acabou forçando a aproximação de novo. Uma tarde de sábado, o menino simplesmente perguntou se podia ligar para a tia Helena. Lucas ficou sem saber o que responder. Queria dizer não. Queria proteger o filho de mais uma possível decepção. Mas olhou para os olhos esperançosos de Pedro e não conseguiu negar. Pode ligar. Pedro disparou para o quarto, voltando segundos depois com o celular velho que Lucas tinha dado a ele para emergências. Já tinha o número de Helena decorado. Lucas observou enquanto o menino fazia a ligação, o coração apertado, preparado para intervir se necessário.
Alô, tia Helena. É o Pedro, saudade. Quando você vem aqui em casa? Lucas não conseguia ouvir a resposta de Helena, mas via o sorriso se abrindo no rosto de Pedro, a animação voltando. O menino falava rápido, contando sobre a escola, sobre o jogo de futebol que tinha ganho, sobre o desenho novo que estava fazendo. Lucas se afastou um pouco, dando privacidade, mas mantendo o ouvido atento. Depois de alguns minutos, Pedro veio até ele, estendendo o telefone. Ela quer falar com você, pai. Lucas pegou o celular. Hesitante, colocou no ouvido. Oi, Lucas. Desculpa, eu não pedi para o Pedro ligar. Foi ideia dele. Eu sei, está tudo bem. Silêncio do outro lado. Lucas quase podia sentir a insegurança dela. O medo de dizer a coisa errada. Ele está muito animado. Acho que sentia falta de você. Eu também sentia falta dele. The Book. Esse 2. Lucas fechou os olhos, lutando contra a vontade de desistir de todas as barreiras que tinha erguido, de correr para a casa dela e esquecer tudo o que tinha acontecido. Mas não podia. Não ainda. Helena, eu preciso de tempo. Não sei quanto, mas preciso. Eu entendo. Pode levar o tempo que precisar. Eu vou estar aqui. E ela estava... Nas semanas seguintes, Helena aparecia nos treinos de futebol de Pedro, sempre mantendo distância de Lucas, mas nunca deixando de cumprimentá-lo, de perguntar se estava tudo bem. Mandava mensagens ocasionais nada embacibo, apenas lembrando que estava ali. E aos poucos, muito aos poucos, Lucas sentia as paredes que tinha construído começarem a ceder. Foi em uma tarde chuvosa, quando Pedro estava na casa de um amigo para um trabalho de escola, que Lucas tomou coragem de ir até a casa de Helena. Tocou a campainha, azeme, ossuadas, o coração disparado. Quando ela abriu a porta, estava usando um moletom grande demais e tinha os cabelos molhados, como se tivesse acabado de tomar banho. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. Lucas, aconteceu alguma coisa? Não. Eu só queria conversar. Se você tiver tempo. Helena abriu a porta mais, fazendo um gesto para que entrasse. Lucas passou, sacudindo a água da jaqueta. A casa estava silenciosa, apenas o som da chuva batendo nas janelas. Helena o levou até a sala e ofereceu o café. Lucas aceitou, mas para ter algo em que ocupar as mãos do que por vontade de beber, sentaram-se em extremidades opostas do sofá. Um abismo de almofadas entre eles. Lucas olhou para a xícara de café, procurando as palavras certas. Eu vim te agradecer pelo que você fez, pelo projeto, pela escolinha de futebol, por tudo. Helena balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Era o mínimo que eu podia fazer. Você perdeu os sócios, perdeu dinheiro, arriscou tudo. Por nós. Por pessoas que você mal conhece. Eu não fiz por pessoas que mal conheço. Fiz por você, por Pedro. Porque vocês importam para mim. Lucas levantou os olhos, encontrando os dela. Havia tanta sinceridade ali, tanta vulnerabilidade, que ele sentiu algo se romper dentro do peito. Todas aquelas semanas se protegendo, se convencendo de que era melhor ficar sozinho, de que não podia confiar de novo. E ali estava Helena, abrindo o coração sem garantias, sem saber se ele ia corresponder ou não. Eu tenho medo, Helena. Muito medo de me machucar de novo. De ver o Pedro se machucar. Eu sei. E eu entendo. Mas Lucas, eu também tenho medo. Tenho medo de não ser suficiente. De errar de novo. De te perder antes mesmo de ter te tido de verdade. Então o que a gente faz? Acho que a gente tenta devagar. No tempo de cada um. Sem pressão. Sem expectativas impossíveis. Só tenta. Lucas pensou por um longo momento. Pensou em Mariana. Em como ela tinha partido sem olhar para trás. Em como tinha jurado nunca mais se colocar naquela posição. Mas Helena não era Mariana. Helena tinha voltado, tinha mudado, tinha sacrificado tudo por uma chance de fazer diferente. E talvez, só talvez, ele merecesse dar essa chance a si mesmo também. Tá bom. Vamos tentar. O sorriso que se abriu no rosto de Helena era tímido, mas genuíno. Ela se aproximou no sofá, diminuindo a distância entre eles. Lucas a deixou, seu coração acelerando, e quando ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos, ele não puxou para trás, apenas segurou, firme, como se estivesse segurando uma promessa. Nas semanas que se seguiram, eles começaram a reconstruir o que tinha sido quebrado. Jantares na casa de Helena,
Passeios no parque com Pedro, tardes tranquilas, pintando a cerca que tinha ficado descascada depois das chuvas. Eram momentos simples, sem grandes declarações, sem drama. Apenas a vida acontecendo, lenta e gentilmente. Pedro florescia com a presença de Helena de volta. Voltou a sorrir com mais facilidade, a contar histórias animadas sobre a escola, sobre os jogos de futebol. E Lucas, observando o filho feliz, sentia a própria felicidade crescer tímida, mas persistente. Uma noite, depois que Pedro dormiu, Lucas e Helena ficaram conversando na varanda do apartamento, dividindo uma garrafa de vinho barato que ele tinha comprado no mercado. A lua estava cheia, iluminando a rua vazia, e Helena estava encostada no ombro dele, o corpo relaxado, confiante. Sabe o que eu percebi? O que eu nunca me senti em casa de verdade. Não na casa da minha avó, não no escritório da empresa, mas aqui, com você e com o Pedro. Nesse apartamento minúsculo, eu me sinto em casa. Lucas olhou para ela, para a forma como os olhos brilhavam sob a luz da lua, e sentiu o peito apertar de uma forma boa, calorosa. Você sempre vai ter um lugar aqui. Sempre. Helena sorriu, beijando ele de leve nos lábios. Era um beijo diferente dos primeiros, carregado de promessa, de segurança, de certeza. Lucas correspondeu, puxando ela para mais perto, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que as coisas estavam finalmente se encaixando. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. A primeira rachadura na paz Requiem conquistada veio em forma de uma ligação. Lucas estava trabalhando em uma reforma quando o celular tocou. Era um número desconhecido, mas ele atendeu mesmo assim. Alô, Lucas, é a Mariana. O mundo pareceu parar. Lucas afastou o celular do ouvido por um segundo, olhando para a tela como se pudesse ter entendido errado. Mas não. Era ela. Depois de 3 anos de silêncio absoluto, Mariana estava ligando. O que você quer? A voz dela era igual ao que ele lembrava suave, mais firme. Eu sei que faz tempo. Eu sei que você não esperava ter notícias minhas. Mas eu preciso falar com você. É sobre o Pedro. Lucas sentiu uma onda de raiva e pânico ao mesmo tempo. Você não tem direito de falar sobre o Pedro. Você foi embora. Você abriu mão dele. Eu sei. E eu sinto muito. Mas as coisas mudaram, Lucas. Eu mudei e eu quero conhecer meu filho. Lucas desligou na cara dela, as mãos tremendo. Ficou parado ali no meio da obra tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mariana querendo voltar, querendo conhecer Pedro. Depois de 3 anos, depois de todo o abandono, ela achava que podia simplesmente ligar e consertar tudo. Guardou as ferramentas sem terminar o trabalho. Mandou uma mensagem para o cliente, dizendo que tinha uma emergência. Pegou o ônibus de volta para casa. Buscou Pedro na escola mais cedo. Levou o menino para tomar sorvete, tentando agir normal, tentando não deixar que o pânico transparecesse. Pedro percebeu que algo estava errado, mas não perguntou. Apenas ficou perto do pai, segurando a mão dele enquanto comiam sorvete em silêncio. Lucas olhava para o filho e se perguntava como ia protegê-lo dessa nova tempestade. Como ia explicar que a mãe que o tinha abandonado agora queria voltar? E o que mais o aterrorizava era a possibilidade de Pedro querer conhecê-la. Querer dar uma chance a Mariana e então se machucar de novo quando ela, inevitavelmente, fosse embora outra vez. Aquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Lucas ligou para Helena. Contou tudo, a voz falhando em alguns momentos. Helena ouviu em silêncio, e quando ele terminou, suspirou. Vem aqui, agora. A gente precisa conversar sobre isso. Lucas pediu para Dona Célia ficar com Pedro, e foi até a casa de Helena. Ela estava esperando na porta. E assim que ele chegou, o abraçou forte, como se estivesse tentando manter os pedaços dele juntos. Lucas se permitiu ficar ali por um momento, respirando o perfume dela, deixando que a presença a acalmasse um pouco. Entraram e sentaram-se na sala. Helena fez chá, colocou a xícara quente nas mãos dele. Lucas bebeu devagar, tentando organizar os pensamentos. O que eu faço, Helena? Como eu lido com isso? Primeiro, você respira. Depois, a gente pensa juntos. E se ela quiser ver o Pedro? E se ela brigar pela custódia? Ela abandonou ele. Lucas, judicialmente. Ela não tem base para brigar por nada.
E mesmo que tivesse, você é o pai do Pedro há 3 anos. Sozinho. Isso conta. Lucas acenou. Mas a ansiedade não diminuía. Mas e se o Pedro quiser conhecer ela? Como eu vou negar isso a ele? Helena segurou a mão dele, firme. Você não vai negar. Se chegar a isso, se o Pedro quiser, você vai deixar. Mas vai estar lá, do lado dele, protegendo ele. E eu vou estar do seu lado, protegendo você. Lucas olhou para ela, para a determinação nos olhos, e sentiu algo se acalmar dentro dele. Não estava sozinho dessa vez. Tinha Helena, tinha Dona Célia. Tinha uma rede de apoio que não existia quando Mariana foi embora. Obrigado por estar aqui. Sempre vou estar. Não importa o que aconteça. Nos dias seguintes, Mariana ligou mais vezes. Lucas não atendeu. Ela mandou mensagens dizendo que só queria conversar, que tinha direito de ver o filho. Lucas bloqueou o número. Mas sabia que não podia fugir para sempre. Eventualmente, teria que lidar com aquilo. Foi Helena quem sugeriu que ele procurasse um advogado, apenas para entender os direitos dele, para se preparar caso Mariana tentasse algo legal. Lucas concordou e marcaram uma consulta para a semana seguinte. O advogado foi tranquilizador. Explicou que como Mariana tinha abandonado Pedro, voluntariamente, não tinha mantido contato ou pago pensão, seria muito difícil para ela conseguir qualquer tipo de custódia. Mas ele também alertou que ela tinha direito de tentar reestabelecer contato, e que bloquear isso completamente poderia ser visto de forma negativa por um juiz. Então, o que eu faço? Você define os termos. Se ela quer ver o Pedro, você exige que seja supervisionado, que seja gradual, que seja no melhor interesse da criança. Você não é obrigado a facilitar, mas também não pode impedir completamente. Lucas saiu do escritório do advogado sentindo-se um pouco mais no controle. Tinha um plano agora, uma estratégia. Não era ideal, mas era melhor do que o pânico que sentira nos primeiros dias. Conversou com Helena sobre a possibilidade de falar com Pedro, de preparar um menino para a possibilidade de conhecer a mãe. Helena concordou que era importante ser honesto, mas também cuidadoso. Não queriam criar expectativas que Mariana poderia quebrar de novo. Naquela noite, depois do jantar, Lucas se sentou com Pedro na sala. O menino estava desenhando, concentrado em um desenho de um super-herói. Lucas observou-o por alguns minutos antes de começar. Campeão, preciso falar uma coisa com você. Pedro largou o lápis, olhando para o pai com atenção. É sério, é um pouco, mas não é nada para se preocupar, tá bom? Pedro acenou, esperando. Lucas respirou fundo. Você lembra da sua mãe? Da Mariana? O rosto de Pedro ficou sério, como sempre ficava quando o assunto era a mãe. Lembro um pouquinho. Ela foi embora quando eu era pequeno. Foi. E ela ficou muito tempo sem dar notícias. Mas agora, ela está tentando entrar em contato. Ela disse que quer te conhecer. Pedro ficou em silêncio, processando. Então perguntou. A voz pequena. Por quê? Por que ela quer me conhecer agora? Não sei, filho. Pessoas às vezes fazem coisas que a gente não entende, mas o que importa é o que você quer. Se você quiser conhecer ela, eu vou estar do seu lado. CN, o que ser também, está tudo bem. Pedro olhou para o desenho, pensativo. Eu não sei se quero ela me dar isso. Por que eu ia querer conhecer alguém que me deixou? Lucas sentiu o coração apertar com a mágoa na voz do filho. Puxou Pedro para um abraço, beijando o topo da cabeça dele. Você não precisa decidir agora. Pode pensar, tá bom? E qualquer coisa que você decidir, eu vou respeitar. Pedro acenou, acomodando-se nos braços do pai. Ficaram assim por um tempo. Em silêncio, apenas o som da televisão ao fundo. Lucas sabia que aquilo estava longe de terminar, que Mariana não ia simplesmente desistir. Mas por enquanto, tinha feito sua parte. Tinha sido honesto com Pedro. Tinha dado ao menino a chance de processar a informação. O resto, só o tempo diria. Naquela mesma semana, o projeto de Helena começou a tomar forma. As obras nos lotes vazios iniciaram, e Helena fazia questão de estar presente todos os dias supervisionando, conversando com os trabalhadores, garantindo que tudo estava sendo feito da forma certa. Lucas a acompanhava quando podia, impressionado com a dedicação dela, com o jeito como ela tratava cada pessoa com respeito, como se importava genuinamente com o resultado. Uma tarde, enquanto observavam as fundações sendo preparadas,
Helena comentou. Sabe, eu sempre achei que sucesso era sobre dinheiro, sobre crescimento, sobre números cada vez maiores. Mas agora eu entendo que sucesso é isso. É ver algo bom sendo construído. É saber que você fez diferença na vida de alguém. Lucas sorriu, puxando ela para perto. Você faz diferença todos os dias. Helena encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram ali, observando o bairro que estavam ajudando a transformar. Não através da destruição, mas através da construção. E naquele momento, apesar de todos os desafios, de todas as incertezas com Mariana, de todos os medos que ainda carregavam, Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu esperança. Real, sólida, tangível. A esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo duradouro. Não apenas um relacionamento, mas uma vida, uma família, um futuro que fizesse sentido. E pela primeira vez, ele se permitiu acreditar que mereciam isso. Todos eles. 2 dias depois, Mariana apareceu na porta do apartamento. Lucas estava sozinho. Pedro estava na escola. Quando abriu a porta e viu ela ali, parada no corredor, o mundo pareceu girar. Ela estava diferente. Mais magra, o cabelo mais curto, mas era inegavelmente ela. A mulher que ele tinha amado, que tinha construído sonhos junto, que tinha partido sem olhar para trás. Lucas, a voz era a mesma, mas havia algo de quebrado nela agora, algo que não estava lá antes. O que você quer, Mariana? Eu te falei. Quero ver o Pedro. Quero conversar com ele. Você não tem direito. Eu sei. Eu sei que eu não mereço. Mas ele é meu filho, Lucas. Eu errei. Eu sei que errei. Mas eu quero consertar. Lucas riu. Um riso amargo. Consertar? Você acha que pode consertar 3 anos de abandono? Você acha que pode simplesmente aparecer e tudo vai ficar bem? Não. Eu sei que não vai ser fácil. Mas eu preciso tentar. Lucas a olhou. Realmente olhou. E viu algo nos olhos dela. Arrependimento, talvez. Ou desespero. Não sabia dizer. E não sabia se importava. Eu vou pensar. Mas não prometo nada. E, se eu deixar, vai ser nos meus termos. No tempo do Pedro, não no seu. Mariana acenou. As lágrimas começando a escorrer. Obrigada. É tudo que eu peço. Ela se virou para ir embora, mas parou, olhando para trás. Eu sinto muito, Lucas. De verdade. E então foi embora, deixando Lucas sozinho no corredor, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Fechou a porta e encostou nela, respirando fundo. Tinha um longo caminho pela frente. Decisões difíceis, conversas complicadas. Mas não estava sozinho. Tinha Pedro. Tinha Helena. Tinha uma chance de fazer as coisas certas dessa vez. Ia lutar por isso com tudo que tinha. As semanas que se seguiram ao reaparecimento de Mariana foram as mais difíceis que Lucas tinha enfrentado desde que ela partira. Não era apenas o medo de perder Pedro, embora esse medo estivesse sempre ali, pulsando sob a superfície. Era a incerteza, a sensação de estar caminhando em areia movediça, sem saber qual passo poderia fazê-lo afundar completamente. Mas desta vez, ele não estava sozinho navegando pela tempestade, e isso fazia toda a diferença. Helena se tornou sua âncora nos dias mais difíceis. Quando a ansiedade o consumia no meio da noite e ele não conseguia dormir, ela estava ali, do outro lado de uma mensagem, ou de uma ligação, pronta para ouvir, para acalmar, para lembrar que ele era forte o suficiente para lidar com aquilo. Quando Pedro fazia perguntas difíceis sobre a mãe, Helena ajudava a encontrar as palavras certas, aquelas que eram honestas, mais gentis, verdadeiras, mas não destrutivas. Levou 2 semanas, até Lucas reunir coragem para permitir que Mariana visse Pedro. Não foi uma decisão fácil, e ele passou dias debatendo consigo mesmo, com Helena, com um advogado. No fim, foi Pedro quem tomou a decisão. O menino tinha pensado sobre o assunto, do jeito sério como crianças pensam sobre coisas importantes. E uma noite disse ao pai que queria conhecer a mãe, mas só se o pai estivesse junto. Lucas aceitou os termos de Pedro, porque eram justos, porque protegiam o menino, porque mostravam que seu filho estava aprendendo a estabelecer limites, algo que o próprio Lucas tinha levado anos para dominar. Ligou para Mariana e marcaram de se encontrar no parque.
em uma tarde de sábado, com Lucas presente o tempo todo. No dia marcado, Lucas acordou com um nó no estômago, preparou o café da manhã mecanicamente, ajudou Pedro a se vestir, arrumou os cabelos do menino. Helena apareceu mais cedo, trazendo pão fresco da padaria e um abraço apertado. Ela não ia junto ao encontro, tinha entendido que aquele era um momento que precisava ser só de Lucas, Pedro e Mariana, mas fez questão de estar ali antes, de dar força, de lembrar que estaria esperando quando eles voltassem. Lucas e Pedro chegaram ao parque 10 minutos antes do horário combinado. Sentaram-se em um banco perto do playground, observando outras crianças brincarem. Pedro estava quieto, mais quieto do que o normal, e Lucas percebia a tensão nos ombros pequenos do filho. Está nervoso? Um pouco. Está tudo bem ficar nervoso. Eu também estou. Pedro olhou para o pai, surpreso. Está? Muito. Mas a gente vai ficar bem. Juntos, a gente sempre fica bem. Pedro acenou e voltou a olhar para o playground. Então viu Mariana chegando pelo caminho de pedras, caminhando devagar, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Lucas sentiu o peito apertar ao vê-la, uma mistura de raiva antiga e algo que poderia ser pena. Ela parecia menor do que ele lembrava, mais frágil, como se os anos tivessem retirado algo essencial dela. Mariana parou a alguns metros de distância, esperando. Lucas se levantou, mantendo Pedro perto dele. O menino olhava para a mãe com uma mistura de curiosidade e apreensão. Oi, Pedro. Você cresceu tanto? A voz de Mariana tremia. Pedro não respondeu, apenas se aproximou mais de Lucas. Mariana olhou para o ex-marido, pedindo permissão silenciosa. Lucas acenou, dando um passo atrás, mas mantendo-se próximo. Mariana se ajoelhou para ficar na altura de Pedro, mas não tentou tocá-lo, respeitando o espaço do menino. Eu sei que você não me conhece. E eu sei que tenho muito que explicar, mas eu queria que você soubesse que eu sinto muito, muito, mesmo, por ter ido embora, por não ter estado aqui quando você precisava. Pedro a olhou com aqueles olhos sérios processadores. Por que você foi embora? A pergunta era simples, direta, do jeito como crianças perguntam, mas carregava o peso de 3 anos de ausência. Mariana respirou fundo, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Porque eu estava confusa, porque eu não sabia como ser mãe, como ser boa para você. E ao invés de tentar aprender, ao invés de ficar e lutar, eu fugi. E foi a pior decisão da minha vida. Você não quis ser minha mãe. Não era isso. Eu queria, mas eu tinha muito medo. Medo de estragar tudo, medo de não ser suficiente. Então, eu fui embora. E eu errei. Errei muito. Pedro ficou em silêncio processando as palavras. Então olhou para o pai, procurando orientação. Lucas se aproximou. Colocou a mão no ombro do filho. Você quer fazer alguma pergunta para ela? Pedro pensou por um momento. Depois, balançou a cabeça. Não agora. Talvez depois. Mariana acenou, limpando as lágrimas. Tudo bem. Eu vou estar aqui sempre que você quiser conversar. Sem pressão. No seu tempo. Eles ficaram no parque por mais meia hora. Mariana mantendo distância. Pedro observando ela de longe, enquanto brincava no escorregador. Lucas ficou impressionado com como o filho estava lidando com tudo, com a maturidade que ele demonstrava. E quando finalmente foram embora, Pedro acenou para Mariana antes de ir. Um pequeno gesto que significava que talvez, eventualmente, pudesse haver espaço para perdão. No caminho de volta para casa, Pedro perguntou ao pai se estava bravo com ele por ter acenado para a mãe. Lucas ajolou Nakal, Ada segurando o rosto do filho entre as mãos. Nunca. Você pode sentir o que quiser sentir sobre ela, tá bom? Pode ter raiva, pode perdoar, pode ficar confuso. Todos esses sentimentos são válidos. E eu vou estar aqui para você. Não importa o que escolher. E a tia Helena também. Também. Sempre. Pedro sorriu, aliviado, e segurou a mão do pai enquanto continuavam caminhando. Quando chegaram em casa, Helena estava esperando na varanda, um prato de brigadeiros nas mãos e um sorriso ansioso no rosto. Pedro correu para a bróquela, contando tudo sobre o encontro, sobre como a mãe chorou, sobre como ele ainda não sabia como se sentia. Helena ouviu tudo com paciência, fazendo perguntas, validando os sentimentos do menino. Lucas observou a cena.
O coração cheio de gratidão e amor por aquela mulher que tinha escolhido entrar em suas vidas. Que tinha escolhido ficar mesmo quando tudo ficou complicado. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Lucas e Helena sentaram-se no sofá, compartilhando uma garrafa de vinho e o silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Você foi incrível hoje, com o Pedro. Eu só fiz o que qualquer pessoa que ama, ele faria. Não é qualquer pessoa que fica quando as coisas ficam difíceis. Você fica. Sempre. Helena entrelaçou os dedos nos dele. É porque eu amo vocês. Vocês dois, e amor de verdade não foge quando fica complicado. Lucas a puxou para mais perto, berrando a testa dela. Eu te amo. Não sei se já disse isso direito, mas eu te amo. Helena sorriu, os olhos brilhando. Eu também te amo. Desde aquele dia que você pintou meu muro, e eu inventei desculpa para você ficar mais tempo. Lucas riu. Um riso genuíno, leve. Eu sabia que você estava inventando desculpa. Sabia não, sabia sim. Mas eu gostei. Queria ficar também. Ficaram ali, abraçados no sofá, até tarde da noite, fazendo planos para o futuro, sonhando acordados sobre como seria quando o projeto de Helena estivesse completo. Quando o bairro estivesse revitalizado, mas preservado, quando todas aquelas promessas se transformassem em realidade concreta, os meses seguintes foram de transformação. O projeto de Helena avançou mais rápido do que esperado. Os prédios novos tomando forma nos lotes vazios. A escolinha de futebol sendo inaugurada com uma festa que reuniu todo o bairro. Pedro estava radiante naquele dia, usando o uniforme novo, mostrando para todos os vizinhos as suas habilidades com a bola. Lucas e Helena assistiam das arquibancadas DM, os dadas Pedro correndo até eles a cada 2 minutos para perguntar se tinham visto aquele passe, aquele drible, aquele quase gol. Mariana começou a aparecer nos jogos também, sempre mantendo distância, sempre respeitando os limites que Pedro estabelecia. O menino ainda era cauteloso com ela, mas aos poucos ia abrindo espaço, permitindo conversas mais longas, aceitando um sorvete depois do treino, respondendo às mensagens que ela mandava perguntando sobre a escola. Lucas observava tudo com um misto de apreensão e esperança, rezando para que Mariana não machucasse Pedro de novo, mas também reconhecendo que o filho merecia a chance de conhecer a mãe, de decidir por si mesmo que tipo de relacionamento queria ter com ela. Foi em uma tarde de outono, quando as folhas começavam a cair e o ar ficava mais fresco, que Lucas percebeu que estava pronto para dar o próximo passo. Ele e Helena estavam pintando a cerca do quintal da casa dela, trabalhando lado a lado em silêncio confortável, quando ele simplesmente disse: "Casa comigo." Helena parou no meio de uma pincelada, virando-se lentamente para olhar para ele. "O quê?" "Casa comigo. Você, eu e o Pedro. Vamos ser uma família de verdade." "Lucas, você tem certeza? Não quero que se sinta pressionado, não quero que..." Ele largou o pincel, segurou o rosto dela entre as mãos manchadas de tinta. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você é a melhor coisa que aconteceu para mim e para o Pedro. E eu não quero esperar mais para que a gente comece nossa vida juntos." Helena começou a chorar. Rindo ao mesmo tempo, acenou repetidamente. "Sim, sim, sim, sim." Eles se beijaram ali, no meio do quintal, com as mãos sujas de tinta e o coração cheio de esperança. Quando finalmente se separaram, Helena perguntou se Pedro sabia, se ele ia aprovar. Lucas sorriu. "Vamos perguntar para ele." Entraram na casa, onde Pedro estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. O menino olhou para cima quando eles entraram, notando imediatamente os sorrisos enormes nos rostos dos dois. "O que aconteceu?" Lucas se ajoelhou ao lado da cadeira do filho. "Campeão, o que você acha da tia Helena vir morar com a gente? Para sempre?" Os olhos de Pedro se arregalaram, e então um sorriso enorme se abriu no rosto dele. "De verdade? Ela vai ser tipo minha mãe?" Helena se aproximou, ajoelhando-se também. "Só se você quiser. Pedro, eu nunca vou tentar substituir sua mãe biológica, mas eu quero cuidar de você, te amar, estar aqui para você sempre."
Pedro não respondeu com palavras. Simplesmente pulou da cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo, apertando forte, como se estivesse tentando fundir os três em uma coisa só. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, e quando olhou para Helena, viu que ela também estava chorando. Mas eram lágrimas boas, de felicidade, de alívio, de finalmente ter encontrado o lugar certo. Os preparativos para a mudança foram rápidos. Helena não queria uma cerimônia grande, apenas algo simples, íntimo, com as pessoas que realmente importavam. Decidiram fazer uma pequena celebração na casa dela, agora a casa deles, convidando Dona Célia, alguns vizinhos próximos, os amigos de Pedro da escola. Seria uma festa de casamento e de inauguração ao mesmo tempo, marcando o começo oficial da família que estavam construindo. Na semana antes da celebração, Lucas e Pedro começaram a levar suas coisas para a casa de Helena. Não tinham muito, apenas roupas, alguns móveis, os desenhos de Pedro que cobriam as paredes do apartamento. Helena tinha insistido em trazer tudo, em fazer com que eles se sentissem em casa de verdade. Ela tinha até separado um quarto inteiro para Pedro decorar do jeito que quisesse. Tinha comprado tintas e pincéis, deixando o menino livre para criar. Pedro escolheu pintar o quarto de azul, com nuvens brancas no teto e um enorme campo de futebol em uma das paredes. Lucas e Helena ajudaram, os três passando dias inteiros cobertos de tinta, rindo, fazendo bagunça, criando memórias. E quando finalmente terminaram, ficaram parados na porta do quarto, observando o resultado. E Lucas sentiu que aquilo era mais do que apenas um quarto decorado. Era um símbolo de tudo que tinham construído juntos, de como tinham pegado as peças quebradas de suas vidas e criado algo bonito, algo completo. O dia da celebração chegou ensolarado e quente, perfeito para uma festa ao ar livre. Helena tinha decorado o quintal com flores e luzes. Tinha preparado uma mesa cheia de comida. Tinha até contratado um músico local para tocar violão. Não era nada extravagante, mas era perfeito para eles. Os convidados começaram a chegar no meio da tarde. Dona Célia foi uma das primeiras, trazendo um bolo enorme que tinha feito especialmente para a ocasião. Seu Manuel apareceu com a esposa, ambos sorrindo, felizes por testemunhar aquela união. Os pais do time de futebol de Pedro chegaram com seus filhos, as crianças imediatamente correndo para brincar no jardim. Era uma celebração pequena, mas cheia de amor, de comunidade. De todas as pessoas que tinham ajudado a tornar aquele momento possível, até Mariana apareceu, ficando no fundo, respeitando o espaço, mas claramente querendo estar presente para o filho. Pedro acenou para ela de longe, e ela retribuiu, os olhos marejados. Lucas observou a cena e sentiu algo que não esperava sentir: compaixão. Mariana tinha errado, tinha machucado, mas estava tentando consertar, e talvez houvesse espaço para todos ali, para todas as versões imperfeitas de família que existiam. Quando chegou a hora da cerimônia, simples e breve, conduzida por um amigo de Helena que era juiz de paz, Lucas e Helena ficaram de frente um para o outro no meio do jardim, Pedro entre eles, segurando as mãos dos dois. O juiz falou sobre amor, sobre compromisso, sobre a família que escolhemos construir. E quando chegou a hora dos votos, Lucas e Helena tinham preparado palavras simples, mas carregadas de significado. Lucas foi primeiro, olhando nos olhos de Helena. Eu passei muito tempo com medo de acreditar que podia ser feliz de novo. Medo de confiar, medo de me abrir, mas você me ensinou que o amor vale o risco, que vale a pena tentar, mesmo quando temos medo. Você me ensinou que eu mereço ser amado, que o Pedro merece ter alguém que escolha ficar. E eu prometo passar o resto da vida te mostrando que você fez a escolha certa. Prometo te amar nos dias bons e nos dias difíceis. Prometo construir com você algo que dure. Prometo ser o parceiro que você merece. Helena estava chorando antes mesmo de começar a falar, mas sua voz saiu firme. Lucas, você e o Pedro me ensinaram o que significa estar em casa. Não em uma casa grande com muitos quartos, mas em casa de verdade, onde você é aceito, onde é amado, onde pode ser quem realmente é. Vocês me ensinaram que família não é sobre sangue ou obrigação, mas sobre escolha, sobre aparecer todos os dias e escolher. Ficar, escolher, amar, escolher. Construir, e eu escolho vocês. Todos os dias,
Para sempre, eu escolho vocês. Não havia olhos secos no jardim quando eles terminaram. O juiz os declarou casados, e Lucas beijou Helena sob os aplausos e gritos de alegria dos presentes. Pedro pulou entre eles, gritando que agora tinha uma família completa de verdade. E Lucas e Helena o pegaram no colo, os três abraçados, rindo e chorando ao mesmo tempo. A festa seguiu noite adentro, música tocando, crianças correndo, adultos conversando e rindo. Em um momento de calmaria, Lucas se afastou um pouco, ficando perto do muro que tinha pintado meses atrás. Aquele muro que tinha iniciado tudo. Helena veio até ele, encostando-se ao lado dele. No que está pensando? Em como tudo mudou. Em como um trabalho simples de pintura me trouxe até aqui. Não foi a pintura. Foi você estar disposto a tentar, a se abrir, a acreditar. Lucas a puxou para perto, beijando o topo da cabeça dela. Obrigado. Por não desistir de mim quando eu estava desistindo de mim mesmo. Obrigado por me deixar entrar. Por confiar em mim quando eu não tinha dado razões para confiar. Ficaram ali, observando a festa, observando Pedro brincar com os amigos, observando a vida que tinham construído juntos. E Lucas pensou em tudo que tinha passado para chegar até ali. Em todas as dores, em todos os medos, em todas as vezes que quase desistiu. E percebeu que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de incerteza tinha levado até aquele momento, até aquela família, até aquele amor. Meses depois, quando o projeto de Helena estava completamente terminado, o bairro tinha se transformado, de forma que ninguém imaginava ser possível. Os prédios novos se misturavam harmoniosamente com as casas antigas, criando uma estética única que respeitava a história do lugar enquanto oferecia novas oportunidades. As famílias antigas continuavam ali, agora com acesso a melhores serviços, a espaços comunitários, a uma qualidade de vida que não tinham antes. E as novas famílias que chegavam eram recebidas de braços abertos, integradas na comunidade, parte de algo maior. A escolinha de futebol era um sucesso absoluto. Com mais de 50 crianças inscritas, Pedro tinha se tornado uma espécie de capitão não oficial, ajudando as crianças mais novas, ensinando dribles, incentivando os tímidos. Lucas e Helena iam a todos os jogos, gritando das arquibancadas, orgulhosos do menino que estava se tornando um jovem confiante e bondoso. Mariana continuava presente na vida de Pedro, mas nos termos estabelecidos pelo menino. Eles se viam uma vez por semana, às vezes para um sorvete, às vezes para um passeio no parque. O relacionamento era cauteloso ainda, mas estava crescendo, evoluindo para algo que poderia eventualmente se parecer com perdão. Lucas tinha feito as pazes com a presença dela, tinha entendido que Pedro era grande o suficiente para ter ambos os pais em sua vida, cada um em seu espaço. Uma tarde de domingo, quase um ano depois do casamento, Lucas, Helena e Pedro estavam no quintal, fazendo um churrasco. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Pedro estava ajudando Lucas com a grelha, enquanto Helena preparava a salada. Era uma cena comum, cotidiana, sem nada de extraordinário. Mas para Lucas, era tudo. Era o tipo de momento que ele costumava sonhar quando estava sozinho no apartamento pequeno, tentando descobrir como ser pai e mãe ao mesmo tempo, como dar ao filho uma vida digna com tão pouco. E agora tinha tudo isso, não por causa de dinheiro ou sucesso profissional, mas por causa de amor, de escolhas certas, de ter encontrado a pessoa que o completava. Helena olhou para ele de onde estava e sorriu. Aquele sorriso que tinha visto pela primeira vez no dia em que pintou o muro, aquele sorriso que prometia casa, segurança, amor eterno. Lucas sorriu de volta, e naquele olhar trocado estava toda a gratidão, todo o amor, toda a promessa de que iam continuar construindo aquilo juntos, dia após dia, tijolo por tijolo, até criarem algo inquebrantável. Pedro, percebendo o momento entre os pais, fez uma careta exagerada. Vocês vão ficar se olhando feito bobos ou vamos comer essa carne? Lucas e Helena riram, e Lucas bagunçou os cabelos do filho. Vamos comer, campeão. Vamos comer. E enquanto se sentavam à mesa os tere, e se juntos compartilhando comida e histórias e risadas, Lucas olhou ao redor.
para aquela casa que agora era deles, para aquele jardim onde Pedro brincava todos os dias, para aquela mulher que tinha escolhido amá-lo apesar de tudo, e sentiu uma paz profunda, completa. Tinha encontrado seu lugar no mundo, tinha encontrado sua família, tinha encontrado seu lar, e pela primeira vez em muito tempo, Lucas Andrade, o pedreiro de 32 anos que tinha aprendido a construir paredes, mas tinha esquecido como derrubar as próprias, permitiu-se ser completamente, totalmente feliz. Não era uma felicidade perfeita, livre de desafios ou dúvidas. Ainda havia contas para pagar, trabalhos para conseguir, discussões ocasionais sobre pequenas coisas do dia a dia. Mariana ainda era uma presença complicada, exigindo navegação cuidadosa. O negócio de Helena ainda tinha seus altos e baixos, momentos de incerteza financeira que os faziam apertar o cinto. Mas no meio de tudo isso, havia amor. Amor genuíno, escolhido, construído tijolo por tijolo como uma casa sólida. E isso, Lucas tinha aprendido. Era tudo o que realmente importava. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Lucas e Helena ficaram na varanda, observando as estrelas. Helena estava encostada nele, a cabeça no ombro dele, e Lucas tinha os braços ao redor dela, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Por que era? Você está feliz? A pergunta de Helena veio baixa, quase um sussurro. Lucas pensou por um momento, querendo dar a resposta certa, a resposta honesta. Mais do que eu achei que seria possível ser um dia. E você? Também? Assustadoramente feliz. Assustadoramente, porque agora eu tenho tanto a perder. Você, o Pedro. Essa vida que construímos, me assusta pensar que algo poderia tirar isso de mim. Lucas a puxou mais para perto. Nada vai tirar. A gente não vai deixar. A gente lutou demais para chegar até aqui. Promete. Prometo. Para sempre. E naquela promessa simples, dita sob as estrelas, no quintal da casa que tinha iniciado tudo, estava tudo o que precisavam. Não garantias de que seria fácil, não certeza absoluta de que nada daria errado, mas a promessa de que iam enfrentar tudo juntos, de que iam escolher um ao outro todos os dias, de que o amor que construíram era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. O muro que Lucas tinha pintado meses atrás ainda estava ali, branco e limpo, um símbolo de onde tudo começou. Mas agora, não era apenas um muro, era parte de uma casa, de um lar, de uma história de amor, que tinha superado desconfiança, mágoa, medo e tinha florescido em algo bonito, algo real, algo duradouro. E enquanto a noite avançava e eles permaneciam ali, abraçados, Lucas pensou em como a vida era estranha, como um simples trabalho de pintura podia mudar tudo, como a pessoa certa aparecia quando menos se esperava, como o amor verdadeiro não era aquele dos filmes, perfeito e sem problemas, mas aquele que escolhia ficar mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Tinha levado tempo, tinha exigido coragem, tinha demandado que ambos deixassem cair suas defesas e se arriscassem. Mas no final, tinha valido cada segundo de incerteza, cada momento de medo, cada escolha difícil, porque agora tinham isso, tinham um ao outro, tinham Pedro, tinham uma família, e isso, Lucas finalmente entendia. Era mais do que suficiente. Era tudo.